Este é o Estante de Roteirista, seu podcast que percorre a bibliografia básica do escritor roteirista, criado pelo Trama Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros, para auxiliar o seu estudo mais aprofundado da escrita de roteiros cinematográficos. O primeiro livro do nosso percurso bibliográfico é o Manual do Roteiro, escrito por Sid Field e publicado no Brasil pela editora Objetiva. Nesse episódio, continuaremos a leitura, avançando pelos capítulos 3 a 5, atravessados pela temática da criação de personagens. Ao todo, são 18 capítulos depois da introdução, que serão apresentados ao longo dos próximos episódios desse podcast. Retomando as ideias dos capítulos anteriores e citando as palavras de Sid Field, sem conflito, não há drama. Sem necessidade, não há personagem. Sem personagem, não há ação. E sem qualquer um desses elementos, não há filme. Vale lembrar que para ele um roteiro é composto de 3 atos e 2 pontos de virada entre cada ato. O recheio entre essas camadas são os acontecimentos que nos fazem vibrar ou odiar os personagens. E é justamente sobre isso que falaremos hoje. Capítulo 2. O assunto. Qual o assunto do roteiro? Já parou para pensar nisso? Segundo Sid Field, para escrever um roteiro, você precisa, antes de mais nada, saber sobre o que vai escrever. Só assim você vai poder entender que tipo de história vai contar. Drama? Comédia? Romance? Suspense? Tudo gira em torno desse aspecto do seu roteiro. Portanto, identificar o seu assunto é crucial. A parte mais difícil de escrever é saber sobre o que escrever. Assunto é ação e personagem. É o que acontece e a quem acontece. Com o assunto definido, você consegue delimitar a sua premissa dramática, o ponto de partida da sua história. Sabendo sobre o que, sobre quem e em que tom você vai escrever, é possível iniciar o processo de pesquisa. Para Sid, essa é uma etapa fundamental, sem a qual nenhum roteiro é possível de ser sustentado. Pesquisar significa reunir informações para ter confiança suficiente sobre o que se escreve para estar no controle da história. É através desse processo que você conseguirá fundir ficção com fatos e escolher o que acontece. Lembre-se, num roteiro, nada é por acaso, e quanto mais você sabe, mais poderá comunicar. Para tornar esse processo mais eficiente, o autor sugere que você busque fontes escritas, como livros, notícias e artigos científicos, entrevistas com pessoas que dominam o tema sobre o qual você escreve, buscando um ponto de vista mais imediato e espontâneo sobre os acontecimentos, e que você, na medida do possível, vivencie essas experiências para ter ainda mais bagagem sobre o assunto. Como esse livro foi escrito por Sid entre o fim da década de 70 e início da década de 80, a internet ainda não era algo a se considerar. Mas em pleno século XXI, podemos acrescentar essa como uma outra fonte para suas pesquisas. Mas lembre-se de verificar fontes e fatos. Fake news é um fenômeno contemporâneo que deve ser evitado. Pesquisa feita, você deve retomar os aspectos fundamentais do seu assunto: ação e personagem. Sid aponta que existem 2 tipos de ação: a física, o que pode ser visto na tela, e a emocional, o que fica sugestionado na narrativa. Pensar nisso é importante para que a sua trama não seja expositiva demais, nem subjetiva demais. Encontre o ponto certo entre o que você quer que a sua audiência de fato veja e o que você quer que ela reflita e entenda a partir do que viu. Sobre personagem, você precisa entender o que impulsiona essa criatura na direção da resolução da história. Quais obstáculos serão enfrentados ao longo desse caminho? Como esse é um ponto crucial e delicado da criação de qualquer roteiro, Sid dedicou os próximos 3 capítulos a reflexões sobre personagem. Vejamos o que ele tem a dizer. Capítulo 3. Personagem. O autor começa a sessão enunciando as perguntas que, possivelmente, passam pela sua cabeça no exato momento em que decide se aventurar nessa leitura. Como se cria uma personagem? O que é uma personagem? Como estabelecer um relacionamento entre a personagem, sua ação e a história que está narrando? O primeiro passo é criar uma biografia para a sua personagem principal, ou seja, quem vai protagonizar a sua história, de modo que ela seja tridimensional. Escreva sobre a vida interior da personagem, o que aconteceu com ela para que ela chegasse no exato momento em que o filme começa. Ou seja, a vida interior se inicia no nascimento e diz respeito a tudo que se desenrolou dali até o início da trama do roteiro. É a partir dela que você vai ser capaz de criar as nuances que formam sua personagem. Então, não pule essa etapa. Com esse aspecto bem delimitado, escreva sobre a vida exterior da personagem, o que vai acontecer com ela ao longo do filme, da primeira até a última cena. Você deve pensar nas relações profissionais, personagem-sociedade, nas relações pessoais, personagens íntimas e na relação privada da personagem consigo mesma.
Ao escrever sobre essas relações, pense em como elas revelam as nuances que formam a sua personagem, expõe seus relacionamentos com outros e define a sua necessidade. Sid Field diz que todas as personagens dramáticas interagem de 3 formas. Experimentam o conflito para alcançar sua necessidade dramática, interagem com outras personagens e interagem consigo mesmas. Lembre-se disso quando for criar a vida exterior. Personagem é ação. Você deve lembrar que ao escrever um filme, tudo o que acontece deve ser revelado visualmente. Se a sua personagem está sentindo alguma coisa, ela deve mostrar isso. Portanto, cuidado com adjetivos demais para descrever cenas. Outro aspecto da personagem que precisa de atenção é o diálogo. O diálogo é uma função da personagem e está relacionado com a sua necessidade, suas esperanças e sonhos. Deve comunicar informações ou fatos da sua história para o público de modo a mover a história para frente. Se você cumpriu a tarefa de conhecer sua personagem, o diálogo deve emanar dela naturalmente, mas isso só é possível através da prática da escrita. Como exercício desse capítulo, Sid Field propõe que você escolha a personagem principal e selecione 2 ou 3 personagens importantes para escrever as suas biografias, algo entre 3 e 10 páginas para cada um. Comece a descrição do nascimento e avance até o começo da história. Depois, classifique os aspectos psicológicos do personagem através das suas relações profissionais, pessoais e privadas. O esquema visual que mostra essas etapas você pode conferir no site www.trama.ag.br. Capítulo 4. Construindo um personagem. Personagem é contexto e conteúdo. Com a biografia em mãos, você é capaz de desenvolver os aspectos do contexto em que se insere a personagem e preenchê-la de conteúdo para se relacionar com esse contexto. Personagem é necessidade. O que move a sua personagem é a sua necessidade, e para saber disso você precisa conhecer a personagem. É a partir da necessidade que você vai criar tensão dramática, ou seja, os conflitos entre as personagens e os acontecimentos. Personagem é ponto de vista. Como a sua personagem vê o mundo é o seu ponto de vista, e esse é o ponto de partida da caracterização da personagem, que se constitui em atitude, como a sua personagem age na história; personalidade, como a sua personagem se parece fisicamente e como ela se comporta diante das situações e reage a elas; comportamento, o que sua personagem faz é o que ela é; identificação, como o público reconhece a si mesmo ou alguém na sua personagem; revelação, como o público passa a conhecer as nuances da sua personagem através do desenrolar da história. Esses elementos devem estar muito bem elaborados antes de você partir para a escrita do roteiro propriamente dita. Quanto mais você conhecer seus personagens, não só a principal, mas também os outros 2 ou 3 mais importantes que fazem parte da jornada da protagonista, mais você vai poder experimentar com eles, porque terá certeza do que os move na trama e daí poderá mover a trama com eles. Como exercício desse capítulo, o autor sugere que você estabeleça o ponto de vista dos personagens cujas biografias desenvolveu no capítulo anterior e crie, a partir dele, a atitude, traços comportamentais e personalidades que serão revelados ao longo da trama. Crie o contexto e conteúdo. Capítulo 5. Criação de um personagem. Um roteiro pode surgir de 2 maneiras: da concepção de uma história, na qual depois se encaixam as personagens, ou das próprias personagens, que com suas necessidades e conflitos movem a história para frente. Sid parece preferir a segunda opção, e descrevendo um de seus exercícios de criação de personagem em sala de aula, apresenta alguns pontos importantes para a construção de uma narrativa tendo como base a personagem. O primeiro passo é responder todas as perguntas que possam surgir durante a criação da biografia, ou seja, da vida interior e exterior da personagem. O segundo é dar um nome para essa personagem, completo, com sobrenome e até apelido se for necessário. Depois disso, você pode definir a estrutura dramática dos acontecimentos usando o método proposto por ele dos 3 atos. No caso de uma história movida pela personagem, o primeiro ato apresenta seus conflitos, o que impede a personagem de suprir a sua necessidade. O ponto de virada para o ato 2 deve ser, então, o momento em que se apresenta o elemento de confrontação. O ato 2, chamado justamente de confrontação, veja só, é quando a personagem vai em busca de enfrentar os obstáculos que lhe impedem de alcançar suas necessidades e desejos. O gancho para o terceiro ato, ou ponto de virada do ato 2, é quando a história muda de direção e é encaminhada para a resolução, o ato 3. Nele, o conflito pode se resolver de modo que seu resultado é positivo, quando a personagem tem êxito na sua jornada, ou negativo, quando os problemas que ela tinha que enfrentar sobrepõem os seus esforços de mudança. Eu falei só um resumo. Se você quer saber mais, vai lá ler. No próximo episódio, vamos fazer um panorama dos próximos assuntos do Manual do Roteiro, os elementos da estrutura narrativa. Protesto meritíssimo!
Seedfield parece querer que a gente leia o livro todo para acessar suas dicas e fragmenta suas explicações em diferentes capítulos, como se quisesse que empreendamos numa caça aos ovos. Ele dá uma dica valiosíssima para a etapa de criação de biografia 2 capítulos depois de mencioná-la, mas que são de grande ajuda nas primeiras tentativas de escrita, a utilização de arquétipos para criar a personalidade das suas personagens. Se você está a par da astrologia ocidental ou védica, 16 personalidades, eneagrama ou qualquer outro sistema ou esquema de classificação de traços da personalidade humana, isso pode te ajudar a dar tridimensionalidade para suas personagens. Você pode também usar a sua própria vida como inspiração para os acontecimentos que vai descrever ou nas personagens que vai criar. Até o momento, pouca gente sabe que esse podcast existe, então não temos tantos comentários para citar aqui. Por isso, eu comento enquanto vocês vão chegando e chamando mais pessoas para ouvir o que eu tenho a dizer. Faço a ressalva, que não consta no livro, talvez pelo lugar de privilégio da qual Cid fala. Sempre que você for pensar nas suas personagens, evite estereótipos pejorativos e preconceituosos. Arquétipos, em essência, são estereótipos, mas isso não significa que você não possa fazer uso do bom senso e criar personagens que movem histórias que respeitam as mais variadas formas da existência humana. Se você já leu esse livro, levou alguma lição especial ou algo ofendeu o seu processo criativo, manda pra gente! Seu comentário pode fazer parte do podcast. Nos vemos nos próximos capítulos, literalmente. Este programa é uma parceria entre o projeto de extensão Trama, Narrativas Audiovisuais e Criação de Roteiros e a Rádio UEG Educativa. Coordenação geral do Trama, professora Jolevi. Coordenação da Rádio UEG Educativa, professora Thaís Oliveira. Coordenação de Rádio Teledifusão, professor Marcelo Costa. Divulgação, CriaLab UEG. Este episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por Ana Domitila Rosa.